Beleza, galera? Vamos dar continuidade à nossa aula de biomecânica dos biomateriais, falando do tecido ósseo. Terminei o slide passado falando sobre as células especializadas, os osteoclastos e osteoblastos, cujo eles têm função de remover o material lesionado da peça óssea e ressintetizar essa peça óssea, né? Deixando assim a densidade mineral óssea melhor, né? O osso mais saudável. Pensar o seguinte, então. O que acontece com o tecido ósseo quando ele é exposto a uma carga mecânica, né? Uma sobrecarga mecânica? Bom, esse tecido ósseo, quando ele é exposto a uma determinada carga, ele vai sofrer uma deformação, né? É essa deformação, inclusive, que permite que hajam microlesões nele lá, e aí que depois, quando a gente dá um tempo de descanso, entre uma sessão de treino e outro, é que o osso aí tem a capacidade de se regenerar e ficar melhor do que antes. Mas enfim, quando o osso recebe uma carga, ele sofre uma deformação. E esta carga e deformação, ela pode ser mensurada por meio desta curva chamada de curva stress-strain. Seria a curva de estresse e deformação. Ou ainda, para facilitar, você pode chamar de curva de carga e deformação. Essa curva vai nos mostrar? Ela vai nos mostrar ela vai nos dar três informações. O quanto de carga que o osso pode suportar, o quanto esse osso deforma e qual a energia que ele acumula ao se deformar. Até porque todo material, quando se deforma, ele acumula uma determinada energia. Tá? Então nós vamos ver aqui que esta curva stress-strain nos dá essas três informações. Quanto de carga o material suporta, quanto ele se deforma e qual tipo de energia é acumulada. Então, pensando na peça, temos aí a curva stress-strain, de maneira que do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, e do ponto A até o ponto B, nós temos aqui então a fase elástica. Fase elástica do ponto A até o ponto B aqui vai mostrar o quanto de carga é aplicado na peça óssea. Do ponto A ao ponto B aqui, ó, na horizontal, vai mostrar o quanto o osso se deforma. E do ponto A ao ponto B aqui, esta linha preta aqui no meio mostra o tipo de energia que o tecido ósseo ele vai acumular, perfeito? Então, vamos lá, explicar aí a curva stress-strain. Então, a curva stress-strain, num primeiro momento, ela vai ter lá a fase elástica. A fase elástica vai do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B. Qual é a característica da peça óssea na fase elástica? A característica da peça óssea na fase elástica é de muita rigidez. Como que eu sei que é muita rigidez? Porque olha só, do ponto A ao ponto B aqui, ó, na vertical, a gente vê que é aplicado muita carga no tecido ósseo. Então, é aplicado muita carga no tecido ósseo, no entanto, o osso se deforma pouco. Então, fase elástica, característica da peça óssea, rigidez, né? Muita carga e pouca deformação. E aí, outra característica desta fase é a reversibilidade. A reversibilidade é o que explica o tipo de energia armazenado aqui, que é uma energia, como o próprio nome diz, é uma energia elástica. Por que a gente chama de energia elástica? É simples, porque quando retirado a carga do tecido ósseo, esse tecido ósseo ele retorna ao seu estado original, ao seu formato original. Entende? Não tem nenhum prejuízo à peça óssea. No máximo que vai acontecer são microlesões, o que é positivo, né? Então, fase elástica vai do ponto A até o ponto B. Característica da peça óssea, muita rigidez, porque é aplicada muita carga e o osso se deforma pouco. E é fase elástica porque quando retirada a carga, o osso retorna ao seu estado original. Perfeito? Fase plástica. A fase plástica, ela vai do ponto B ao ponto C. Do ponto B ao ponto C. E do ponto B ao ponto C. Lembra? São três informações, né? Então, o quanto de carga é aplicado na vertical, o quanto o osso se deforma na horizontal e o tipo de energia acumulada. Então,
Na fase plástica, a região não elástica, a característica da peça óssea é de perda de rigidez. Por que que a gente fala que perde rigidez? O que deixa claro que há uma perda de rigidez? Porque olha só, com um acréscimo de pouca carga, não dá para dizer que é pouca carga, porque ó, é a partir do ponto B. E no ponto B nós já dissemos que foi muita carga aplicada, né? Então, mas com o acréscimo de pouca carga, por isso que a gente fala perda de rigidez. Com o acréscimo de pouca carga, o osso se deforma quanto? Dá uma olhada aqui, ó. Pouca carga e o osso se deforma muito. Há uma perda de rigidez. E por que que a gente vai chamar de fase plástica? Porque quando é retirada a carga da peça óssea, essa peça óssea ela já não retorna mais ao seu estado original, ou seja, há uma deformação permanente, já há um comprometimento do tecido ósseo, tá certo? Então, fase plástica vai do ponto B ao ponto C. Característica da peça óssea, perda de rigidez. Por quê? É aplicado pouca carga, né? Pouca carga não, né? Com o acréscimo de pouca carga. Com o acréscimo de pouca carga, o osso se deforma muito. E quando retira esta carga da peça óssea, ele já não retorna mais ao seu formato original, ao seu estado original, já com um comprometimento ósseo, já uma lesão importante. E por fim, o ponto C, tá aqui o ponto C. O ponto C ele é considerado o ponto de fratura, é o ponto onde ocorre a falência total do tecido ósseo, perfeito? Onde quebra o osso, vamos dizer, num português mais simples, tá certo? Então, o ponto C é o ponto de fratura. Uma informação importante que tem aqui. Nos esportes, a gente não vai encontrar lesões aqui na região plástica entre o ponto B e o ponto C. Por quê? Isso acontece em milésimos de segundos. Acrescentou um pouquinho de carga, o osso já se deforma muito e já vai direto ao ponto de falência. Então, não se vê uma lesão que parou aqui ó, na região plástica. Geralmente, quando vai do ponto B para o ponto C, a coisa acontece de maneira tão rápida que logo o osso chega ao seu ponto de fratura, tá certo? Bem, mas o que essa curva Stress-Strain nos ajuda aí no dia a dia? Eu diria que não muita coisa, tá? Mas é importante a gente ter essa noção, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa noção e recorre a algumas outras informações, a gente consegue prescrever o treinamento de uma maneira mais adequada. Por que eu digo que tem limitações a curva Stress-Strain? Porque é o seguinte, sabendo das características da fase lá, das fases, a gente deve prescrever os exercícios de maneira que a carga do treino, né, do treinamento, se mantenha na zona elástica, ok? Na zona elástica. Isso a gente sabe. No entanto, a gente não tem valores numéricos para cada indivíduo. Por quê? Olha, esses ensaios são ensaios mecânicos, em peças cadavélicas, né? Até porque não vai achar voluntário que não pode, usa o meu osso aqui para ver o quanto de carga ele suporta até quebrar. Então, são ensaios mecânicos, né? Feitos em ossos cadavélicos. E aí, então, a gente não tem um valor numérico para cada indivíduo. Você não sabe o quanto de carga suporta o osso de cada indivíduo, de cada seu aluno. Aí, o que a gente tem que fazer? Recorrer aos estresses das modalidades. Isso a gente sabe, por meio, por exemplo, da FRS aqui, ó, que é a força de reação do solo. Nós já vimos lá nas leis de Newton, né? Ação e reação. Quando a gente toca o pé no solo, o solo devolve aí uma força para nós. Então a gente tem noção, né, do estresse de cada modalidade. Aí, baseado no estresse de cada modalidade, a gente pode aí estipular ou ter uma noção de como prescrever o treino. Veja bem, quando a gente olha aqui para a marcha, esse 1.2 aqui, ó, esse valor é em peso corporal. O impacto de uma marcha, né, na caminhada, é de 1 vezes 0,2 o peso corporal. Na corrida, em média, 1,9. No voleibol, os saltos no voleibol, em média, 5 vezes o peso corporal. No handball, 7 vezes o peso corporal. No basquete, em média, 9 vezes o peso corporal. No salto em distância, em salto em altura, 11 vezes o peso corporal. E no salto triplo, a modalidade já investigada com maior força de reação do solo, 20 vezes em média aí o peso corporal. Então,
Sabendo disso, nós já temos uma noção. Olha, então faz sentido por que o indivíduo consegue então correr bastante, não é? Já que o impacto aqui, a força de reação do solo é baixa, então eu posso ter um volume um pouco maior do que, por exemplo, no salto triplo. Né? Não dá para fazer um atleta de salto triplo saltar várias vezes numa sessão de treino, já que o estresse da modalidade é muito alto. Então, baseado nesse tipo de informação, a gente consegue aí, esse tipo de informação contribui na prescrição do treinamento, ok? Dito isso, vamos falar dos tipos de lesão na peça óssea. São dois tipos de lesão, tá? Embora depois as fraturas lá, as lesões traumáticas, elas recebem diversos nomes dependendo do desenho lá da lesão, mas ou a lesão ela é repetitiva ou ela é traumática. Então, lesão repetitiva. O que é uma lesão repetitiva? Também conhecida como fratura por estresse ou overuse. São cargas de baixa magnitude, como por exemplo na corrida. A magnitude da carga na corrida é baixa, 1,9 em média, perfeito? Então, são cargas de baixa magnitude. No entanto, como diz o próprio nome da lesão, elas são aplicadas no nosso aparelho locomotor de maneira repetitiva e sem tempo adequado de reestruturação do tecido ósseo, sem tempo adequado de descanso, né, de repouso, para permitir a adaptação do tecido ósseo por meio lá da ação celular de osteoclastos e osteoblastos. Lembra que eles removem o material lesionado e refazem a peça óssea? Pois bem, terminou o treino, está cheio de microlesões no tecido ósseo. É preciso repouso, é preciso um tempo até a próxima sessão de treino. Do contrário, essas microlesões não dá tempo de regenerar, aí microlesão em cima de microlesão, o que vai acontecer? Em algum momento, microlesão em cima de microlesão, dá uma olhada na imagem aqui, ó. Aqui no meio nós temos esse risquinho aqui, ó, já é uma fratura no tecido ósseo. É uma fratura, é um tipo de fratura chamada de fratura por esforço repetitivo. Geralmente esse tipo de fratura ocorre pelo treino mal orientado e planejado, geralmente associado aí ao alto volume de treino sem tempo adequado de descanso. O tipo de lesão é a lesão traumática. Essa já é uma única carga aplicada no aparelho locomotor, né? Mas com uma magnitude tão alta que é capaz de levar a peça óssea direto ao ponto de falência, direto ao ponto C, né? Então, fratura traumática, uma única carga, mas com uma magnitude alta capaz de levar o tecido ósseo diretamente à falência, diretamente ao ponto C, ok? Então, lesão repetitiva, o nome já diz, cargas repetitivas de baixa magnitude aplicado na peça óssea, no entanto, sem tempo adequado para repouso e ressíntese do tecido ósseo. Já a fratura traumática, uma única carga capaz de levar o osso direto ao ponto de falência. Uma lesão comum de se falar de lesão repetitiva aí é a lesão que eu mostrei lá na tíbia, não é? Corredores de longa distância começam a sentir uma dor aí na perna e aí vão aumentando o volume, não param para descansar e aí passado um tempo esse tipo de carga na peça óssea pode gerar uma lesão repetitiva. Já uma lesão traumática seria aí, por exemplo, no futebol, né, onde o sujeito aplica um carrinho lá no adversário e aí é uma única carga que acaba levando o tecido ósseo, né, a tíbia ou a fíbula direto ao ponto de falência, tá certo?